sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Desde já, eu agradeço. Enos apertou as mãos, sentindo uma fúria crescente tomar conta de seu peito. O atrevimento daquele garoto era insuportável. Uma cria das trevas, gerada nas entranhas imundas de uma meretriz, ousava apontar-lhe o dedo como se fosse o próprio Deus, como se tivesse o direito de julgá-lo. Ele não via erro algum em se considerar um homem excepcional. Era um guerreiro da luz, um servo devoto de sua missão, alguém que lutava incansavelmente contra as forças do mal. Se isso o tornava melhor que os outros, que assim fosse. Ele não buscava elogios, apenas fazia o que era necessário. E se sua fé e sua disciplina o colocavam acima daqueles que vacilavam, qual era o problema? Mas aquele maldito garoto, aquele garoto que sequer deveria existir. As palavras de Rui ainda ecoavam em sua mente como uma praga. Sua alma está manchada pelo pecado da soberba. Você está à beira do abismo. Será tarde demais. Absurdo. Ele não se deixaria afetar. Mas então, por que aquelas palavras o incomodavam tanto? Seus olhos se voltaram para o bispo Emanuel, aquele homem fraco e incapaz, indigno do cargo que ocupava. Permitir que o filho do diabo vivesse entre pessoas puras e santas? Uma afronta. Seu maxilar se contraiu, seus punhos se cerraram ainda mais. Ele queria responder, queria calar aquela língua insolente. Mas algo o impediu. Talvez fosse o olhar inabalável de Rui. Enos respirou fundo, obrigando-se a recobrar o controle. Ainda não era a hora, mas um dia lhe mostraria a todos o erro que estavam cometendo ao permitir que aquela aberração caminhasse entre eles. E quando esse dia chegasse, nem o bispo Emanuel, nem toda a cúria romana poderiam impedi-lo. Antão, invisível para todos, exceto para Rui, mantinha o olhar fixo no guerreiro da luz. Ele via além da postura austera e do semblante endurecido de Enos. Sentia as emoções fervilhando dentro daquele homem. O orgulho ferido, a revolta contida, a aversão disfarçada de zelo religioso. Mas quando seus olhos se voltaram para Rui, Antão percebeu algo diferente. O garoto não retribuía o ódio com ira, tampouco baixava a cabeça diante da hostilidade de Enos. Apenas o observava, calmo e silencioso, como se enxergasse algo que os outros não podiam ver. O guerreiro da luz, no entanto, não suportou aquele olhar. A raiva transbordou, refletindo em cada linha tensa de seu rosto. Quando falou, sua voz carregava não apenas desprezo, mas uma ameaça velada, um rancor profundo e enraizado. Quem você pensa que é, filho do diabo? Cuspiu as palavras, os olhos faiscando de ódio. Uma criatura das trevas brincando de servo do Senhor? Até quando essa farsa vai durar? Ou o que falta para você realmente se revelar como o que realmente é, um demônio vestindo pele humana? Ele avançou um passo, a fúria transbordando em cada movimento. Você não tem o direito de me julgar, moleque, rosnou. Você não é Deus. Se alguém aqui está afundando na soberba, esse alguém é você, maldito. Mais uma vez se colocando no lugar do Altíssimo, exatamente como fez no início, quando foi expulso do céu. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de eletricidade. Antão estreitou os olhos, seus dedos se fechando como garras invisíveis ao redor da realidade. Uma fúria gélida pulsava dentro dele. Se Enos soubesse o quão perto estava de ser reduzido a pó naquele instante,
talvez tivesse escolhido melhor suas palavras. Mas Rui continuava inabalável. Ele não precisou responder imediatamente, porque a verdade, por mais dolorosa que fosse, já estava gravada na alma de Enos. E ela o consumia como fogo. O bispo Emanuel resolveu intervir. Ele já presenciara discussões acaloradas entre os guerreiros da luz, mas nunca antes vira algo como aquilo. Uma fúria desmedida, uma perda completa da compostura e, acima de tudo, um preconceito tão explícito para com Rui. Levantou-se lentamente de sua poltrona atrás da mesa, sua voz firme, mas carregada de desapontamento. "Já chega!" declarou, seu olhar pousando sobre Enos com severidade. "Acreditei que você fosse a melhor escolha para ser mentor de campo, mas agora..." Antes que pudesse continuar, Enos virou-se para ele de forma abrupta. Seus olhos, antes cheios de zelo e determinação, agora eram 2 poços vazios, impregnados de escuridão. Um sorriso sarcástico se espalhou por seus lábios, frio e distorcido. "E quem é você para determinar quando chega ou não?" Sua voz gotejava desdém. "Um velho fraco, preso a dogmas ultrapassados. Você não deveria estar à frente deste lugar, muito menos quando permite que escórias do inferno caminhem livremente entre nós." O silêncio caiu pesado sobre o ambiente. O bispo Emanuel engoliu em seco, um calafrio percorrendo sua espinha. Ele conhecia Enos como o mais leal e admirado dos guerreiros da luz. Um homem devoto, dedicado à causa sagrada, um caçador incansável das almas escravizadas pelo mal. Mas agora, diante dele, não vira um servo da luz. Cada fibra do corpo de Enos estava impregnada pela sombra que ele tanto jurara combater. E aquilo era um presságio perigoso. Enos então continuou, sua voz carregada de desprezo e arrogância. "Esse filho das trevas precisa aprender qual é o verdadeiro lugar dele. E se você não consegue fazer isso, bispo, eu o farei. Afinal, sou o mais capaz para essa tarefa." Ao se voltar para Rui, seus olhos, antes apenas sombrios, transformaram-se em 2 poços de escuridão profunda. Um brilho vermelho pulsava neles, refletido a cada movimento que fazia como brasas ardentes em meio às trevas. Rui deu um passo para trás, mas não por medo. Seu olhar manteve-se firme, avaliando a criatura que Enos estava se tornando. Vejo que preferiu deixar a escuridão da soberba consumi-lo. Sua voz era fria e firme, carregada de um julgamento implacável. Agora é tarde para arrependimento. O demônio já ocupa um lugar de honra em sua alma. A fúria de Enos explodiu em um grito gutural, selvagem, uma manifestação crua da sua ira. Seus músculos se retesaram, suas mãos se contorceram como garras, e ele avançou para Rui, cego pela raiva. Mas antes que pudesse tocá-lo, uma luz avassaladora irrompeu do garoto, expandindo-se como um clarão fulgurante que encheu a sala. Então Enos o viu, Anton. Majestoso, imponente, suas asas resplandecentes abertas como um arauto do julgamento divino. Atrás de Rui, o ser celestial pairava, sua presença irradiando um poder avassalador. A espada de luz desembainhada em sua mão brilhava com um fulgor intenso, pronta para consumir Enos na mesma luz que ele um dia jurara servir. Enos se afastou com um movimento rápido e antinatural, os pés mal tocando o chão. Ele sibilava e rosnava como uma fera acuada, os olhos ainda ardendo com aquele brilho rubro e sinistro. Seu rosto se contorceu em uma expressão de escárnio e sua voz, agora distorcida por algo além da compreensão humana, reverberou pelo ambiente. Um anjo protegendo o filho das trevas? A que nível o céu desceu? Você sabe que ele é nosso anjo. Não importa o que façam, como o treinem ou quais valores incultam nele. No fim,
ele servirá ao propósito para o qual foi criado. Anton permaneceu imóvel, sua postura imponente e inabalável. Seu olhar de luz perfurava a escuridão que começava a envolver Enos. Sem mover os lábios, ele falou diretamente à mente de Rui. Comece o exorcismo, Rui. O garoto não hesitou. Com determinação, ergueu a mão na direção de Enos e seus olhos brilharam com um fulgor dourado intenso. Um calor sagrado emanava dele, dissipando parte da penumbra ao redor. Com voz firme e reverente, Rui começou a entoar a oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. A luz dourada ao redor de Rui se intensificou, formando uma auréola radiante que contrastava com a escuridão crescente de Enos. O guerreiro corrompido arreganhou os dentes, rangendo-os como uma fera enjaulada, e sua pele pareceu crispar, como se algo dentro dele se agitasse violentamente. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe de milícia celeste, principai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para prender as almas. Enos gritou, uma voz sobreposta surgindo de dentro dele, grave e cavernosa, carregada de ódio e dor. Seus membros se retorceram de maneira grotesca e veias negras começaram a pulsar sob sua pele. Um cheiro de enxofre preencheu o ambiente e o ar tornou-se pesado, quase irrespirável. Anton não desviou o olhar. Ele apenas ergueu sua espada de luz, pronto para intervir se necessário. Rui continuou, sua voz ressoando como um trovão contra as trevas que tentavam se enraizar naquele corpo. Vá para longe, Satanás. Nunca tentes seduzir-me com tuas vãs promessas, pois o que me ofereces é mal e veneno. Retorne ao abismo de onde vieste. O corpo de Enos foi sacudido por um espasmo violento. Suas mãos se contorceram em garras e um urro bestial escapou de sua garganta. A sombra que o envolvia começou a se desprender, como uma segunda pele queimada pela luz divina. Então algo aconteceu. Um tremor percorreu o chão e o ambiente ao redor pareceu oscilar entre a realidade e um domínio sombrio. A voz demoníaca dentro de Enos deu uma risada gutural, reverberando por todo o recinto. Você acha que palavras podem me deter? Zombou o espírito maligno. Eu sou mais antigo do que este corpo, mais antigo que este mundo. Mas Rui não recuou. Ele estreitou os olhos e bradou com ainda mais força, sentindo a presença de Anton ao seu lado como uma fortaleza inabalável. Com o poder de Deus Todo-Poderoso, eu te ordeno. Sai deste corpo e retorna ao abismo de onde veio. A luz dourada explodiu em um clarão ofuscante, e o grito do demônio se transformou em um eco que se dissipou na vastidão do invisível. O corpo de Enos tombou ao chão, tremendo e arfando, enquanto a sombra que o possuía era arrastada dele como um manto pútrido sendo lançado para o vazio. Rui permaneceu firme, a respiração controlada e os olhos ainda irradiando a luz divina. Anton abaixou sua espada lentamente, observando. O exorcismo havia terminado, mas a batalha estava longe de acabar. Do lado de fora do escritório, o padre Thomas aguardava pacientemente, mas um arrepio percorreu sua espinha quando o ar ao seu redor se tornou denso, quase palpável. Um brilho intenso e sagrado escapava pelas frestas da porta, fazendo com que sua pele formigasse. Então veio o som, uma voz distorcida gutural carregada de ódio e escuridão. Ele soube imediatamente o que aquilo significava. Alguém estava sendo exorcizado. Seu coração acelerou e por um instante sentiu o impulso de abrir a porta e intervir. Mas então outra voz preencheu o ambiente, ressoando com firmeza e autoridade. Rui. O garoto não hesitava. Sua voz se elevava como um trovão contra as trevas.
Padre Thomas permaneceu imóvel, escutando cada palavra da batalha espiritual que acontecia além daquela porta. Então o silêncio caiu. A atmosfera carregada começou a se dissipar, e a luz ofuscante que escapava pela fresta da porta aos poucos se apagou. Lá dentro, Antônio abaixou a guarda, seus olhos ainda atentos. O bispo Emanuel, por sua vez, permanecia atônito, de pé atrás da mesa. Os olhos arregalados, as mãos trêmulas. A experiência havia sido avassaladora. Rui percebeu o estado do bispo e, sem hesitação, caminhou até uma mesa próxima onde uma jarra de água repousava. Ele serviu um copo e o levou ao líder religioso, que aceitou com mãos trêmulas. "Beba, excelência", disse Rui com uma voz tranquila, mas carregada de um peso que não pertencia a um garoto de sua idade. O bispo segurou o copo com dificuldade e tomou um gole, permitindo que a água fria acalmasse seu corpo abalado. Rui esperou pacientemente, observando o homem recuperar a compostura. Quando percebeu que ele havia retomado parte de sua serenidade, que sua respiração já não era mais entrecortada pelo choque, Rui quebrou o silêncio. "Se ainda tem intenção de me enviar a campo, eminência." Sua voz era serena, mas carregada de significado. "Talvez deva considerar e esperar até que eu alcance a maioridade e possa ir sozinho. Como pode ver, eles me perseguem, querem minha alma." Ele fez uma pausa, fitando o bispo com um olhar firme e maduro demais para sua idade. "E qualquer um que estiver próximo a mim, que carregar consigo o menor resquício de pecado, será um alvo." O silêncio que se seguiu foi pesado. O bispo, ainda sentado, não respondeu de imediato. Ele sabia que Rui dizia a verdade. Do lado de fora, Padre Thomas fechou os olhos e fez o sinal da cruz, ciente de que aquela batalha estava longe de terminar. Ele caminhou até a porta, ergueu a mão para bater, mas hesitou. Algo dentro de si o fazia temer o que encontraria do outro lado. No entanto, a preocupação foi mais forte, e ele permaneceu ali, ouvindo atentamente. Dentro da sala, o bispo Emanuel ponderava sobre as palavras de Rui. Antes de responder, seu olhar recaiu sobre Enos, caído ao chão, ainda inconsciente. Sem perder tempo, pegou o telefone e entrou em contato com a enfermaria. "Envie uma maca imediatamente ao meu escritório. Enos precisa de cuidados médicos. Coloquem-no em um quarto particular e mantenham-no sob observação." Poucos minutos depois, os enfermeiros chegaram e removeram Enos da sala. Assim que saíram, Padre Thomas bateu levemente na porta, que estava entreaberta. O bispo ergueu a mão em um gesto discreto, convidando-o a entrar. Assim que cruzou o limiar, o padre lançou um olhar inquieto para Rui. Depois voltou-se para o bispo, que lhe explicou o ocorrido e a proposta inesperada do jovem. Padre Thomas franziu o senho, voltando-se para Rui com preocupação evidente. "Está propondo sair sozinho a campo, sem um orientador?" Sua voz carregava um tom quase paternal. "Rui, você nunca esteve do lado de fora. Não sabe como as coisas são fora desses muros." O garoto sustentou o olhar do padre. Sabia que aquela preocupação vinha de um lugar sincero, mas também sabia que sua decisão era inevitável. Com a voz calma e determinada, respondeu: "Não estarei sozinho, Padre Thomas. Antônio estará comigo. Além do mais, eu posso vê-los. E o Senhor mesmo disse que por causa disso eles não poderiam me enganar." Padre Thomas estremeceu. Rui havia usado suas próprias palavras contra ele. E a seriedade na voz do jovem o fez perceber o quão pouco tempo restava para protegê-lo do mundo. O bispo Emanuel, por outro lado, viu algo interessante na proposta de Rui. Antes que Padre Thomas pudesse argumentar mais, o bispo perguntou diretamente: "Estaria mesmo disposto a ir sozinho a campo? A maioridade não é sinônimo de experiência." Rui assentiu levemente. "Tem razão, eminência, mas ainda assim é mais seguro sozinho." O bispo ficou em silêncio por um instante, refletindo.
De qualquer forma, disse por fim, terá bastante tempo para se preparar até completar a maioridade. Retornaremos a esse assunto quando a hora chegar. Ele fez uma pausa, observando Rui com gratidão. Obrigado, Rui, por libertar um dos nossos das garras do mal. O silêncio que se seguiu era denso, repleto de significado que ia além das palavras. Padre Thomas respirou fundo, resignado. Rui estava crescendo, e ele sabia que não poderia protegê-lo para sempre. Por mais que desejasse mantê-lo seguro dentro daqueles muros, precisava aceitar que o jovem teria que trilhar seu próprio caminho, aprender com seus erros e acertos. A única coisa que podia fazer era torcer para que a criação que ele deu, os conselhos e o amor paternal que sempre lhe ofereceu, fossem uma base sólida o suficiente para mantê-lo no caminho da retidão. Anton, por outro lado, não escondia sua surpresa. O fato de Rui escolher sua companhia nas missões em campo, em vez da de um humano, o pegou de surpresa. Ainda assim, uma preocupação crescia dentro dele. Rui havia afirmado com todas as palavras que os demônios o estavam caçando. E isso não era uma constatação qualquer, mas uma verdade perigosa e absoluta. Ele precisava ver Rafael e relatar o ocorrido daquele dia. O que acontecera ali não poderia ser ignorado. No entanto, antes disso, decidiu aproveitar um pouco mais a companhia do amigo, que por tanto tempo se manteve distante. Mais tarde naquela mesma noite, o bispo Emanuel realizou uma videoconferência com a Cúria Romana. Entre os membros do Vaticano mais próximos do Papa estavam 2 cardeais da Cúria, um dos prefeitos dos dicastérios, o Carmelengo e um conselheiro do Colégio dos Cardeais. Mas, acima de todos, o participante mais importante, o próprio pontífice. Com seriedade, o bispo Emanuel relatou em detalhes os acontecimentos daquela manhã. Contou como Enos, um dos guerreiros da luz mais admirados, um homem cuja retidão era tida como inquestionável, havia sido possuído pelo demônio do orgulho, um príncipe do inferno. O impacto de suas palavras foi imediato. Murmúrios surgiram entre os membros da conferência, sinais de inquietação e receio. Eles perceberam nas entrelinhas da narrativa algo que os deixava ainda mais apreensivos. Rui enxergava o que eles não viam. Sua capacidade de discernir o oculto era um perigo. Afinal, por mais que o Vaticano fosse referência de fé e o Papa considerado o representante divino na Terra, aqueles homens ainda eram humanos, e como todo ser humano carregava pecados acariciados no silêncio de suas almas. A presença do jovem Nephilim dentro do Vaticano poderia se tornar um desastre. Após alguns instantes de reflexão, o pontífice tomou a palavra com uma serenidade de quem já havia decidido. Sua voz cortou o silêncio da reunião. Não podemos impedi-lo de vir até Roma ou ao Vaticano. Apesar do que ele é, não é um prisioneiro. No entanto, que a Basílica de São Pedro seja o mais longe que ele chegará. Afinal, é ali que as missões são concedidas. O pontífice continuou, sua voz ressoando firme e solene. Não há razão para ele vir até nós, a menos que seja convocado. E caso isso aconteça, que cada um de nós esteja preparado. Confessem seus pecados, purifiquem suas almas, para que não sejamos alvos do olhar revelador do nosso mais novo e promissor guerreiro. Um dos cardeais da Cúria, visivelmente apreensivo, se inclinou levemente para a frente e perguntou em um tom cauteloso: Vossa Eminência, por que convocaríamos alguém como ele para a cúpula? O pontífice, sem pressa, ergueu-se de seu assento. Seu olhar contemplativo percorreu os rostos dos presentes antes de responder. Porque estou seriamente interessado em conhecer o jovem Nephilim e senti a presença do anjo que o acompanha. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Nenhum dos clérigos ousou contestar a declaração do pontífice.
Com o último olhar significativo, ele finalizou a reunião e se retirou da sala, deixando para trás um grupo de homens imersos em pensamentos inquietantes. Ainda naquela noite, Rafael atendeu à convocação de Antum e, após ouvir atentamente o relato dos eventos daquele dia, não conseguiu esconder sua apreensão. O tipo de demônio que Rui havia exorcizado o preocupava profundamente. "Como ele está, Antum?" perguntou Rafael, a seriedade marcando sua expressão. Antum, no entanto, sorriu levemente antes de responder. "Veja com seus próprios olhos, irmão." Rafael não hesitou. Caminhou pelos corredores silenciosos do convento até chegar ao quarto que Rui dividia com o padre Thomas. A porta estava entreaberta e uma brisa suave ondulava as cortinas. Lá dentro, sob a luz amarelada do abajur, Rui estudava em silêncio, o rosto levemente franzido em concentração, enquanto escrevia algo no caderno. Ele se aproximou em silêncio, mas a presença de um arcanjo não passava despercebida. Rui sentiu a pressão da energia celestial antes mesmo de vê-lo. Seu corpo reagiu instintivamente. A pressão invisível preencheu o cômodo, densa e avassaladora, como a aproximação de uma tempestade. Rui sentiu primeiro o peito, uma pressão que comprimia os pulmões e arrepiava a pele. Seu corpo reagiu antes mesmo que sua mente pudesse processar. Instintivamente ele se virou, seus olhos encontrando os de Rafael. O arcanjo parou surpreso. O garoto ainda podia vê-lo. Rui levantou-se com calma. O olhar do garoto brilhava como brasas vivas, refletindo a luz divina que corria em seu sangue. E, respeitando a hierarquia celestial, fez uma reverência profunda. Com a cabeça ainda baixada, proferiu em enoquiano: "É uma honra conhecer um dos irmãos de Antum, ainda mais um arcanjo tão grandioso quanto vós." Ao ouvir o jovem falar na língua dos anjos, padre Thomas ergueu a cabeça, interrompendo sua leitura. Seus olhos se estreitaram ao observar Rui, que parecia estar se curvando para alguém invisível aos seus olhos. No entanto, o poder da entidade era inegável. O olhar de Rui brilhava intensamente, e uma leve claridade emanava de seu corpo, iluminando suavemente o ambiente. O padre sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não podia ver quem estava ali, mas não havia dúvidas de que uma presença divina e avassaladora preenchia o quarto. Rafael permaneceu imóvel por um instante. Então, suavemente, ele ergueu a mão, tocando o ombro de Rui, com o peso de uma bênção. "Levante-se, filho da luz. O que fizeste hoje não passou despercebido." Havia algo na voz de Rafael que fez o coração de Rui acelerar. Não era apenas a aprovação, era um reconhecimento genuíno, um aviso silencioso de que seu caminho estava apenas começando. E ele o chamou de filho da luz, diferente do que foi chamado naquela manhã. O silêncio que se seguiu era quase sagrado, mas no fundo Rafael sabia: se Rui realmente era capaz de enxergar o que nem mesmo os mais experientes podiam, então os olhos do menino era tanto um dom quanto uma maldição.